Muito bem, pessoal, eu ajustei aqui os textos com os botões. Se a gente estivesse fazendo um aplicativo mais direcionado para o público mesmo, a gente faria algo mais ajustado, mais organizado, colocando cada conjunto de menus de lista suspensa com a sua respectiva pergunta em blocos ou containers separados, para que não fique um samba de caixa de seleção e de texto indo de um lado para o outro, mas para os nossos propósitos de teste aqui, a gente já tem o suficiente para prosseguir. Bom, antes de continuar, é importante que a gente pense o seguinte: o objetivo principal do nosso quiz é capturar as respostas do usuário. Para cada resposta, somar uma pontuação para o usuário, caso ele acerte cada resposta, e ao final de tudo, ter o total da pontuação do usuário e exibir essa pontuação para ele. Do mesmo modo como a ideia que a gente tinha aqui nesse código era verificar qual foi a resposta dada para o usuário em cada uma dessas perguntas e, dentro de uma variável, armazenar o valor total dos pontos acumulados pelo usuário na medida em que ele vai acertando as respostas. Do mesmo modo, a gente vai precisar aqui de uma variável, de um campo, onde armazenar esse dado, que a gente pode chamar de pontuação, de score ou de nota final. Então, a gente vai, se a gente quer criar um dado, no Bubble.io a gente faz essa criação nesse campo aqui no menu esquerdo, que é o campo Data. Entrando aqui, ele exibe para a gente uma tabela, um objeto que ele costuma trazer por padrão nos projetos, que é o objeto usuário. E aí pode surgir a dúvida, mas que objeto é esse? Eu não estou vendo nenhum. Como que a gente vê esse usuário? Onde que ele se encontra? Justamente por isso eu mantive esse botão aqui de cadastro ou login. Basicamente, o que a plataforma faz para a gente? Quando alguém se cadastra por meio desse formulário, que é aberto quando a gente clica ali no cadastro ou login. Quando o usuário se cadastra, ele insere os dados como nome, e-mail e qualquer outro dado que a gente queira configurar nesse formulário para receber do usuário. Imediatamente quando ele envia esses dados por meio do formulário, é criado um objeto ou uma linha aqui na nossa tabela contendo todos os dados relativos a esse indivíduo, a essa pessoa, a esse objeto usuário. Por padrão, o Bubble traz para a gente e-mail, data de criação, de modificação e o nome atribuído a esse usuário. A gente vai fazer o seguinte, a gente quer saber também, a gente vai querer saber a pontuação desse usuário. Então, a gente vai selecionar essa opção aqui, criar um novo campo, e a gente vai criar o campo pontuação. Esse nosso campo será do tipo número, e aí nós já aprendemos o que são os tipos de dado e a importância de selecionar um tipo adequado, porque se eu escolho o tipo número, eu consigo incrementar esse número. Eu consigo somar por exemplo, que pode ser o valor atribuído a cada questão, sempre que o usuário escolher a resposta correta. Então a gente vai escolher o tipo numérico e isso não é uma lista para a gente, portanto a gente vai deixar esse quadradinho sem marcar, podemos criá-lo, portanto temos aqui o nosso campo ou variável pontuação do tipo numérico e eu vou definir o padrão para esse campo como zero. O que significa que sempre que um usuário for criado, automaticamente esse campo vai nascer, digamos assim, ele será preenchido com o valor zero. Bom, então nós já temos aqui esse campo criado no nosso objeto usuário e então vamos justamente criar o nosso usuário para que esse campo seja populado, para que a gente tenha uma linha aqui na nossa tabela usuário contendo a pontuação inicial desse usuário para que a gente possa usar essa pontuação. Porque por enquanto isso aqui é apenas um esquema abstrato de dados, um objeto, e quando a gente criar o usuário, cadastrar o usuário, a gente terá efetivamente uma instância desse objeto. Nós teremos o preenchimento dos valores atrelados a esse esquema de dado aqui. Então, vamos fazer por meio da pré-visualização. Clicamos aqui para o lançamento da nossa versão de teste. Eu vou selecionar o cadastro
de usuário. Vou colocar um e-mail aqui aleatório. Ele não exige nenhuma não envia nenhum link por e-mail, então podemos colocar qualquer um. Um password e cadastro. Quando eu clico no cadastro, automaticamente ele já mudou de cadastro ou login para logout, porque o sistema já identificou, eu fui criado no sistema como um usuário com a pontuação 0, com o e-mail teste1@testando.com. Todos esses dados preencheram a minha tabela usuário com esse usuário que foi criado agora no sistema, e ele é identificado como logado e a própria plataforma faz essa identificação, esse gerenciamento de sessão para a gente. Ele sabe identificar quando eu estou logado e quando eu não estou logado. Quando eu fizer o login depois de sair da minha sessão, quando eu fizer o login da próxima vez, a plataforma é inteligente o suficiente para carregar todos os dados associados àquele meu e-mail, que é usado como chave para me identificar. Então eu vou inserir meu e-mail novamente que eu usei para fazer o cadastro, que fica na base de dados dele. Quando eu faço o login, insiro meu e-mail. Se ele for compatível com a senha que eu inseri, automaticamente aquele usuário é carregado do banco de dados, aqueles dados são carregados e vem à tona para a gente aqui na nossa sessão aqui pela plataforma. É desse modo que é feito o gerenciamento de sessão com os dados de usuário, e é desse modo que a gente pode justamente usar esses dados que são instanciados para a gente para manipularmos todos os valores associados ao nosso objeto usuário. Então, quando eu faço login, nós sabemos que existe uma sessão com o usuário com o e-mail testando, teste1@testando.com, com o nome Tiago, por exemplo, e com a nota padrão 0, agora que nesse momento em que não houve nenhuma alteração a esse valor padrão da nota. Então, esses são 3 campos, 3 valores que a gente já sabe que compõem o meu objeto usuário na plataforma nesse exato momento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai atuar justamente no campo, na variável pontuação, que é a nota do nosso usuário. A gente vai cuidar para que a cada resposta que o usuário selecione aqui, seja feita uma verificação de qual foi a resposta dada, e a partir da resposta que a gente entende como correta, a gente vai somar um ponto na pontuação do usuário. É isso que a gente vai fazer agora.